quero compartilhar essa palavra que é muito interessante, que tem o tema profissão e propósito. Profissão e propósito, né? Por quê? Porque na sua profissão você pode descobrir o seu propósito também. Se você praticar aquilo que você sabe fazer na sua profissão, buscar a Deus, você vai poder entrar também no seu propósito, porque Deus responde à oração daquele que busca com fé. E essa mensagem está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2, 3. Eu quero ler aqui Neemias, capítulo 1, versículo 3. E me disseram: os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Que situação, né? Os sobreviventes, porque muitos já tinham perdido a vida. Existiam sobreviventes porque muitos já morreram. E esses sobreviventes, eles estavam numa situação muito triste. Eles estavam em cativeiro. Eles estavam passando uma grande tribulação. Eles estavam em privação e humilhação. E qual foi a postura de Neemias? A postura de Neemias, você pode ver no versículo 4 do capítulo 1 do livro de Neemias, que ele jejuou e orou diante de Deus. Então nós podemos aprender aqui como enfrentar as situações difíceis da nossa vida, as tribulações, os problemas, como enfrentar as dificuldades, os dias difíceis, os tempos difíceis, como esse que o mundo inteiro está passando, né? Então nós podemos ver que Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Neemias, ele estava vivendo profissionalmente muito bem. Ele tinha a comida do palácio. Ele era o copeiro do rei, assim ele experimentava primeiramente, antes do rei poder beber. Ele era o copeiro do rei, né? Tanto a bebida como o alimento. E ele era copeiro do rei e tinha a confiança do rei. Olha só que interessante. Ele tinha a segurança de estar no palácio do rei. Ele tinha, vamos dizer assim, profissionalmente, uma estrutura, uma vida profissional estabilizada, boa, e podemos dizer, por que não, até passar, transferir isso para outras gerações. Mas aqui eu não quero me reter somente a isso. Neemias, ele tinha os benefícios do palácio. De repente hoje você já tem os benefícios do palácio. Olha que interessante, você já tem um ótimo trabalho, de repente você já tem um ótimo salário, de repente você já tem, né, uma estabilidade, uma segurança financeira, você não passa privações de alimentos, nem de segurança, nem de moradia. Tudo isso Neemias tinha. Mas a questão aqui é o que Neemias fez diante daquela realidade que o seu povo estava passando, de cativeiro, de humilhação, de privação. O que Neemias fez? Ele jejuou e orou diante de Deus, ao seu Deus. E ali ele pôde granjear, ele pôde trabalhar naquele propósito dele de copeiro, até que essa oportunidade, que oportunidade? É uma oportunidade. Isso você poderia falar para mim, não é uma oportunidade, isso é uma tolice, você se propor a construir algo que está destruído. Depende da sua ótica, depende da sua visão, depende de que visão, de qual é a sua motivação do reino de Deus. Se você vive para si, você vai ficar tranquilo com a situação que você está muito boa. Agora, se você vive para o reino de Deus, se você vive para Deus, você vai entender que o propósito de Deus é maior.
que é algo que Deus está chamando você para construir, para reconstruir, para ampliar no reino de Deus, vai abençoar muito mais pessoas. Então, a profissão, nós podemos ver que a profissão de Neemias como copeiro, ela tinha um limite, porque ali naquela profissão o limite era até o rei. Ele não ia crescer acima do rei, ele servia o rei. Agora, quando você entra no seu propósito, você pode estar ligado. O seu propósito, a sua profissão tem um limite, o seu propósito está ligado. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3 ou 2, se não me engano. Então, se você entrar no seu propósito, você vai ver a grandeza daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Quem era a fonte de Neemias? Aí Neemias consegue cartas do rei, e quando ele consegue as cartas do rei, ele está debaixo de uma autoridade real, da realeza. E ele vai e pede para o rei para reconstruir a cidade, as muralhas de Jerusalém. E o rei autoriza, e ele vai com cartas do rei para reconstruir aquilo que estava destruído, né? Mas quem era a fonte de Neemias? Eu estava buscando o Senhor em oração, em jejum, e o Espírito Santo me trouxe essa pergunta: quem era a fonte de Neemias? O rei ou Deus? O rei autorizou, o rei deliberou, o rei liberou todo o material para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas quem era a fonte? Era o rei? Não, com certeza não. Era Deus. Porque você pode ter um patrão, você pode ter um sustento, você pode ter alguém que se pague todo mês, mas quem te dá a vida é Deus. Quem te honra é Deus. Quem cumpre um tempo na sua vida, as estações da sua vida, quem determina é o próprio Deus. Olha que poderoso, né? Descubra como fazer do seu propósito, que é natural, te dar estratégia, se preparar para um propósito sobrenatural. Neemias estava entrando no propósito sobrenatural dele. Você não pode parar no seu propósito natural. Se você tem um serviço, um emprego, estabilidade, um salário bom, ótimo. Agora vamos para uma nova fase. Vamos buscar em Deus, em oração e jejum, assim como Neemias, para que Deus direcione você para um propósito maior, para o propósito dele, né? Olha que interessante, né? Quantas pessoas estão nesse propósito natural e falam: não, eu já estou cumprindo, eu já tenho uma profissão. Não desmereço nenhuma profissão aqui, não, mas essa tua profissão, você pode dar um turbo nela. Mesmo que você aposente, você pode construir algo em Deus. O que você está construindo em Deus? Primeiramente, pense aqui, ó. Olha, temos a profissão e o propósito. Na tua profissão, o que você construiu em Deus, né? Um médico, por exemplo, né? Um professor, um advogado, né? Um pastor. O que ele construiu em Deus, ou ele fez igual todo mundo está fazendo, né? Isso, se você está dentro de um molde fazendo o que todo mundo está fazendo, está faltando o propósito. Você só entrou na profissão. Seja um pastor como eu, você precisa maximizar a sua profissão e entrar no propósito, para que o teu propósito seja agradável aos olhos de Deus. Assim que Neemias fez. Ele tinha uma profissão, mas essa profissão o levou ao seu propósito, o levou a entender o que ele precisaria fazer para entrar no propósito de Deus. E assim ele conseguiu gravar, que logicamente não era essa a motivação de Neemias, mas o Espírito Santo aprove gravar a história e a obra de Neemias na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Neemias é um exemplo para milhões e milhões de pessoas que estão reconstruindo, às vezes das cinzas, que estão reconstruindo às vezes do nada, que estão dispostos a abençoar outras pessoas, assim como Neemias. Se você se prostrar diante de Deus, se você buscar a face do Deus vivo,
você vai poder construir e deixar um legado, né? Então nós podemos ver, olha no versículo capítulo 13 de Neemias, versículo 14. Lembra-te de mim, ó Deus meu, com respeito a isso, e não apagues as minhas obras piedosas que tenho feito pela casa do meu Deus e por suas observâncias. Até anotei aqui na minha Bíblia, Neemias ele tinha uma sequência de acertos sucessivos na vida dele. Por quê? Ele poderia parar no conformismo só na profissão dele, porque ele já tinha todos os benefícios do palácio. Ele tinha a graça do rei. Ele tinha um relacionamento sadio ali no palácio. Ele tinha, né? Ele poderia estar conformado e satisfeito naquela situação, né? Mas Deus não te chamou, não nos chamou apenas para nós focarmos em nossos prazeres, em nossos benefícios. Deus nos chamou para nós abençoarmos pessoas. Deus tem algo grande para você, Deus tem algo maior para você, que você possa utilizar da sua profissão para entrar no seu propósito, seja um médico, seja um advogado, seja um professor, seja um pastor. Você pode unir aquele seu conhecimento ao propósito e romper limites, né? Neemias, ele falou, Deus, lembra-te de mim, ó Deus, com respeito a isso. Com respeito a isso o quê? A construção, a tudo que ele fazia, ele acertava. Por quê? Porque ele sempre buscava em Deus em oração. Ele sempre praticava o que estava no mandamento da palavra de Deus, né? No Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele tinha uma sequência de acertos sucessivos na vida dele. Como que você quer? A pergunta é: como que você quer ter bênçãos de Deus se praticar decisões contrárias à vontade de Deus? Como você vai ser abençoado por Deus se você tem praticado tolices? Sendo que o próprio livro de Provérbios repudia tal atitude, as tolices, né? As ignorâncias, né? Como a pessoa, um preguiçoso, por exemplo, ele quer bênçãos financeiras se ele não trabalha? Como que o mentiroso, ele quer ter credibilidade se ele não fala a verdade? Como que uma pessoa que vive no engano, na corrupção, quer ser justo e santo aos olhos de Deus, mas vive na injustiça, na corrupção? Não existe, porque Deus, ele conhece a todos. Então, aqui no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 31, diz assim, na parte C do versículo: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Como você quer ser visto por Deus? Como você quer que Deus se lembre de você? Como você quer que Deus te veja, né? Por que Neemias ele pede aqui na Bíblia para que Deus lembre conforme o bem, o próprio bem, os benefícios e a vida que Deus pode trazer? Por quê? Porque ele tinha uma vida cheia de acertos sucessivos. Ele pensava em abençoar pessoas, ele pensava em construir uma nação. Você pensa em construir uma nação, você pratica as suas obras para a construção ou para a destruição? O que você tem construído aos olhos de Deus? O que você tem construído nessa década de 2020 a 2030? O que você pensa em construir? É só para o seu umbigo ou para a nação, para nações, para pessoas, para abençoar pessoas, né? Então, que você possa fazer essa oração hoje, como Neemias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E Deus com certeza irá te responder com bênçãos. E você vai poder entrar no seu propósito. Utilize a sua profissão para descobrir as estratégias do seu propósito. Peça sabedoria a Deus aqui na sua profissão
para você entrar no seu propósito, e Deus vai te abençoar grandemente. Que você seja abençoado com essa palavra, que Deus possa te levar além, que Deus possa romper as limitações de crenças que possam estar te impedindo de você ver algo maior, né? De repente você é um pastor, né, de uma igreja local num bairro, e Deus quer ampliar as suas tendas, né, as estacas da sua tenda, para que você seja um pastor de uma mega igreja na sua cidade, no seu estado, no seu país. De repente você é um professor numa escola e Deus quer que você seja dono de uma escola. É disso que eu estou falando, para você pedir para Deus, para você entrar no seu propósito, e naquele lugar, naquela cidade, naquele estado, você seja bênção para as pessoas, praticando os princípios e a vida de Deus ali. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Não se esqueça, né? Utilize a sua profissão para você entrar no propósito de Deus para sua vida. Amém.